Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre pastorado feminino. Esse assunto aqui no canal causa muita divisão na opinião dos cristãos. Afinal de contas, existe ou não existe na Bíblia negócio de pastorado feminino? Eu já dei minha opinião aqui em diversos vídeos e... para poder ilustrar esse vídeo, nós vamos assistir um debate que aconteceu na Music FM, onde ali o pastor César Cavalcante, com mais duas varoas que a gente vai conhecer durante o debate, falaram sobre esse assunto. Ah, querido, eu quero ver se você vai até o final comigo, tá? Porque afinal de contas, eu vou assistir o vídeo, vou fazer alguns comentários e eu sou igual a você, tá? Eu não tenho teologia, não sou pastor, não tô à frente de nada, então eu vou dar o meu palpite aqui igual você, tá? Eu sei que tem alguns teólogos aí que tá assistindo o vídeo, mas me perdoe pela minha ignorância. Antes da gente ir pro vídeo, me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram, @DaviOliveroficial, e a minha página lá no Facebook, Papo com Oliver. Dito isso, vamos para o debate. Vamos lá, pastora Camila, pastorado feminino é bíblico, não é bíblico? Como você entende? Pastor César, Bom, já deu para entender que ela vai defender que existe o pastorado feminino, porque ela é pastora. na Bíblia, nas Escrituras, a gente não vê nenhum texto, não tem nenhum versículo dizendo a mulher pastora ou instruindo como as características. Pronto, acabou o debate. Tchau, valeu. Se não tá escrito, acabou, né? Mas vamos dar uma chance. Quem sou eu para poder falar que não existe? Eu tô mandando mensagem agora. Quem sou eu para falar que não existe, tá? Vamos acompanhar. Características de uma mulher pastora, a gente não vê isso expressamente com esse nome nas Escrituras. Mas a gente também não vê uma proibição expressa para isso. A gente vai falar sobre isso aqui, inclusive. Em contrapartida, a gente vê um campo se abrindo para isso acontecer de forma tranquila e completamente livre de qualquer contradição bíblica. Então, não tem uma ordenança declarada bíblica com o título de mulher pastora, assim como não existe também para missionária mulher, assim como não existe também para uma líder de ministério de louvor, assim como não existe de forma expressa para várias... Isso é verdade. Várias coisas tem na igreja hoje, né? Exatamente. Líder de crianças, líder de ministério de jovens, ministério Exatamente. de louvor e tal. Não existe uma coisa, por questões óbvias, tá? Para a mulher principalmente. Mas, em contrapartida, a gente vê um espaço enorme e que isso possa ser exercido, isso vai evoluindo muito no Novo Testamento, sem ferir absolutamente nada nas Escrituras. Ok. Missionária Ruth, como você interpreta essa pergunta? Pastorado feminino é bíblico? Como você se comporta diante dessa questão? Então, pastor, eu sou a favor do ministério feminino desde que não seja ordenado. Pastorado feminino não é bíblico, nós temos base bíblica para isso, há uma proibição e o campo, né, que a gente... Totalmente contra. Já gostei dessa daí, não gostei da outra também, mas gostei dessa daí que ela já veio já com os dois pés no peito. A gente tem visto hoje florescer para defender o Ministério Pastoral Feminino, não só também o liberalismo, como o feminismo, como tantas outras coisas. Acerca do termo missionária, missionário não exerce uma função de autoridade numa igreja. Missionário, ele trabalha, ele executa uma função. O dicionário da língua portuguesa diz que missionário é aquele que recebe e executa uma função que lhe foi designada. Que função é essa? Que ordem é essa? Marcos 16:15, ide e pregai. Então, o missionário, ele executa isso que é um legado deixado por Jesus para nós executarmos. Então eu vejo que o Ministério Pastoral Feminino não é bíblico e há muita confusão em torno disso. Mas de Gênesis e Apocalipse, se a gente puder passear aqui, se tivermos tempo, vamos trazer algumas informações pertinentes a isso, onde há uma proibição, há uma restrição para que o Ministério Pastoral Feminino não seja válido para os nossos dias. Tá, qual que é o texto que você falou que tem uma proibição? Então, de Gênesis e Apocalipse a gente encontra várias referências a isso. Vamos começar aqui pelo início. Primeiro foi criado Adão, depois foi criado Eva. Adão, ele recebeu uma ordem de Deus para liderar, para assumir o controle, e a mulher como uma auxiliadora. As responsabilidades do marido diferem da esposa, as responsabilidades do homem diferem das responsabilidades da mulher. Por exemplo, nos hormônios o homem é diferente, o homem não gera, não amamenta, a mulher não tem a força que o homem tem. Desde o princípio foi assim.
assim, né? Quando Jesus vai falar acerca do divórcio... Existem diferenças, né? Sim, existem diferenças. Então, o homem foi criado fora do paraíso, a mulher foi criada dentro, o homem foi criado do barro, a mulher foi criada da costela. E daí, assim, quando há uma punição ali na queda, o que o Senhor diz a Adão, a mulher? Ele diz, olha, tu vai ter mais dores na hora do parto. E ao homem ele diz assim, você vai trabalhar mais. Então, há funções... Adão é que... Aí, Adão tinha que estar, era agora aqui, velho. Olha, como eu carreguei saco de cimento nas costas, tá, querido? Pô, tô com a hérnia aqui no umbigo desse tamanho, por causa de Adão, pá. Foi dar mole lá, pá. Deixa a Eva lá, pá. Não pode ver ninguém andando sem roupa, não, velho. Adão vacilou feio. Diferentes para que o homem e a mulher execute. Isso não é algo cultural, isso não é algo da época patriarcal, não. É válido para os nossos dias, sim. Ok. Camila. Vamos lá. Começando pela questão do liberalismo e do feminismo, né? Esse é um argumento muito ruim, muito perigoso, associar o pastorado feminino com o feminismo, como se o feminismo fosse algo diabólico, então o pastorado feminino também é algo pecaminoso e diabólico. Por que isso é perigoso? Primeiro que se o feminismo ele luta para incluir a mulher em posições que o homem ocupa e que ela nunca pôde, Jesus seria um feminista, porque ninguém mais do que ele incluiu mulher em lugares e situações que ela nunca poderia ter estado anteriormente a isso. Inclusive, isso aí que ela tá falando sobre o feminismo e tudo mais, eu acho que a mulher deveria sim ocupar alguns cargos e coisas que homens fazem. Por exemplo, como eu acabei de falar aqui, que eu tenho uma hérnia desse tamanho no umbigo de tanto ficar carregando saco de cimento. Queria ver, querido. Eu queria ver, descarregar um caminhão de saco de cimento, como já descarreguei. Trabalhei no Farol da Pavuna. Carreguei muito piso, tá? Segundo, se a gente usa esse critério para falar que o que o feminismo fez é algo inválido e diabólico, a gente tem que desconsiderar e parar de usufruir de todos os benefícios que o feminismo conquistou. Eu não sou feminista, eu abomino algumas pautas feministas, como legalização de aborto, etc. Mas dizer que simplesmente porque o feminismo conseguiu alguma coisa, isso é diabólico, a gente teria que, primeiro, não aceitar ganhar salário igual dos homens. Porque essa foi uma pauta que foi lutada pelas feministas para a mulher ter um salário igual dos homens. Obrigado. Por exemplo, o direito a voto. Getúlio Vargas autorizou que a mulher pudesse se candidatar e tal. Mas essa foi uma briga e uma pauta feminista por muito tempo. Feministas lutaram para que a mulher tivesse direito a voto. Então, os crentes vão lá, se candidatam na política, são deputados, vereadores, e as irmãzinhas, o voto delas é bom na igreja, as mulheres votam, vão lá. Então, ali não tem problema, que foi uma pauta conquistada pelo feminismo. Agora, a mulher ser inserida como pastora vista como algo inserido pelo feminismo como uma coisa diabólica. Mas então é uma incoerência. As mulheres que são pastoras hoje, isso tem... Você está dando crédito ao feminismo? Você acha que o feminismo conquistou isso? A irmã Ruth disse isso. Eu estou rebatendo o que ela disse. Ela disse que isso é algo conquistado pelo feminismo como uma coisa diabólica na igreja proibida. Não. É o seguinte... Eu não entendi ela falando isso, não. A varoa ali, viu? O capetão, o lapetão, o firme, ele tá em todos os lugares. A varoa falou uma coisa, o lapetão já dobrou e veio batendo já de outro jeito no ouvido dela. Porque eu não vi isso, não. Em 1848 foi fundado o marxismo, logo em seguida o feminismo no mesmo ano. Em 1850 a primeira pastora mulher é inserida aí no meio eclesiástico. Então tudo isso é uma vertente sim também do feminismo e do liberalismo, que não suporta essa doutrina, porque doutrinariamente não há base bíblica para essa defesa. Então vamos lá, então Jesus também entraria como alguém que está inserindo o feminismo, porque ele coloca mulheres nas situações onde mulher não poderia estar. Por exemplo, a mulher não poderia ser ensinada como um discípulo de um rabino. Um rabino só poderia ter discípulo homem. A mulher não podia sentar aos pés de um rabino. E a gente vê um monte de mulher sentando. Era escandaloso o que Jesus fazia. Mulher derramando perfume no pé dele. Mulher enxugando o cabelo, enxugando o pé dele com o cabelo. Se isso é visto como algo inserido pelo feminismo como algo negativo, o que Jesus fez foi absurdamente mais chocante, porque ele inseriu mulheres em contextos que ela não poderia. Então esse argumento é muito ruim, dizer que porque o feminismo naquela época... Outra coisa, além de Jesus, que inseriu mulheres em lugares onde ela não era permitida, a gente tem mulheres que fizeram grandes coisas na história da igreja, ganharam muitas almas para Jesus e foram pastoras, Aimee. Essas mulheres não eram feministas. Bom,
Aí não chega a ser um exemplo para nós, né? Mas, enfim, vamos lá para os argumentos históricos. Eu li vários livros que defendem e que são contra o Ministério Pastoral Feminino. Eu li esses livros, venho lendo há 3 anos já. Eu venho estudando sobre isso, porque foi pauta para a minha dissertação, né, na conclusão do meu curso. E eu venho estudando com o coração aberto. Tem um livro chamado Poder da Mulher da Pregação, que a autora dele, ela usa como subtítulo A Igreja Transformada pela Liderança Feminina. O feminismo nunca foi sobre direitos iguais. O feminismo é para colocar a mulher sempre acima do homem, em posição maior que o homem. Vamos lá para os argumentos históricos do porquê eu vejo que o Ministério Pastoral Feminino não é bíblico. Deus estabeleceu 3 esferas, família, Estado e igreja, todos liderados por homem. Se o marido lidera na igreja, como que aliás, em casa, como que ele vai ser liderado pela esposa na igreja? Eu sei que ambos uma só carne, tem todo esse discurso, mas não é bem assim. Até um tempo atrás, na questão do Estado, eram só homens de guerra que lideravam, né? Enfim. A Bíblia tem cerca de 40 autores, todos são homens. A ordem da criação, primeiro foi criado o homem, depois a mulher. A aliança de Deus com Noé foi para salvar a sua casa, foi com Noé, foi com a cabeça da casa. Enfim, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos homens, 12 tribos compostas por homens. No capítulo 20 de Êxodo, o povo pede a Moisés que Deus fale com ele para que ele transmita ao povo. Na narrativa da construção do tabernáculo, as mulheres trabalharam servindo, não foi liderando. Todas as mulheres, vai dizer que as mulheres, elas ofertavam, não a rainhas liderando Israel, né, exceto a Thalia, que usurpou o trono, né, e fez toda aquela bagunça. As mulheres do Antigo Testamento não eram sacerdotisas, não eram levitas, não serviam no altar. As sacerdotisas que existiam eram de Baal. Por exemplo, a esposa de Isaías era profetisa, a Bíblia fala que era profetisa, mas não há nenhum relato das profecias dela no Antigo Testamento. As 5 mulheres da genealogia foram mulheres que geraram e não pastorearam. E tem tantos outros argumentos. Bom, até agora, se for por argumentos bíblicos, essa varoa tá indo, mas que a gente tá começando ainda, né? Ela tá indo, eu tô gostando dessa varoa aí, mas vamos ver daqui pra frente. No meio dos apóstolos mesmo, por que Jesus, já que revolucionou tanto, por que Jesus não inseriu uma mulher para estar ali entre os apóstolos e sendo uma apóstola, também uma discípula? Uma outra coisa, quando Jesus morre, na verdade, quando Judas sai ali, que vão trazer um outro discípulo, por que não colocam Maria, mãe de Jesus, para dar esse exemplo? Em Apocalipse, que é um livro escrito 95 anos depois do cristianismo, já, do início do cristianismo, por que quando a tribo de Dan é substituída, ela vai ser substituída pela tribo de José e não pela tribo de Diná? Temos vários exemplos. Quando Jesus fala o anjo da igreja é homem, ali é uma figura de homem, masculina. Eu li um livro que foi lançado recentemente, defendendo o Ministério Pastoral Feminino, de uma autora que lançou pela Thomas Nelson, um livro que foi lançado recentemente, e ela fala que realmente é bíblico e todos os termos que ela usa, vocábulos, pronomes e verbos, ela diz, pode ser que isso queira dizer isso. Então não há nada que comprove. Nem Paulo, nem Jesus não foram machistas. Claro que Jesus não foi, né? Jesus, na verdade, ele fez toda essa revolução, mas não há base nenhuma. E eu gostaria de ouvir de você, né? Vamos lá. Vamos lá. Então cara. vamos lá, tem muita coisa aí. Ela acho que umas 15 tópicos aqui. Vamos começar por Gênesis. Muitos tópicos para considerar um por um. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Vamos começar por Gênesis, pela ordem da criação. A mulher foi criada depois do homem primeiro, então ela tem que ser subordinada. A derivação não significa subordinação, significa derivação. Se o que vem depois ele tem que ser subordinado ao que veio antes por ordem de chegada, então Adão tem que ser subordinado à terra. Então, os animais têm primazia em relação a Adão, porque eles foram feitos primeiro. Quando ela é chamada como auxiliadora, a palavra auxiliadora é alguém que é compatível, é alguém que tem a mesma capacidade. Então, a mulher ela é igual ao homem em valor. Aí não, olha só, auxiliadora, auxiliar, já tá dizendo, auxiliar, alguém pra estar ali, né? Eu vou precisar de alguém pra me ajudar, eu vou fazer, mas alguém vai estar comigo. É o que eu acho, né? Essa palavra aí quer dizer isso. Não é a mesma capacidade não, mãe. Você não contrata 2 pedreiros, um pra colocar o tijolo e o outro pedreiro pra ajudar. Pô, não é possível, né? Para auxiliar. A mulher é igualmente imagem e semelhança de Deus. A mulher também é imagem e semelhança de Deus. E na função de auxiliadora, ela está equivalente ao homem no exercício do domínio da terra. Adão fazia o que na terra? Adão governava a terra. Quando Deus levanta uma auxiliadora para ele, essa auxiliadora vai fazer o quê? Governar. Tem na Bíblia isso aí, que a mulher também é imagem e semelhança de Deus? Olha só, você vai me entender. Que Deus fez o homem ali, né? Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E fez o homem, acabou. Depois ele pegou a costela de Adão e falou também, façamos aqui uma companheira, nossa imagem e nossa semelhança, da costela desse varão.
governar a terra com ele. Na queda, como castigo, aí Deus coloca como castigo, consequência do pecado, ele coloca, e é isso que vai justificar todo esse monte de homem no patriarcado, a maioria, tudo isso vai justificar a Bíblia inteira. Não dá pra gente trabalhar um assunto... Porque uma das coisas da queda é que ela seria sujeita. A sua vontade vai ser do seu marido, acabou, você não tem voz ativa. A sua vontade vai ser do seu marido. Então, a consequência da queda foi a mulher ser subordinada ao homem, não a forma original. Se existia subordinação antes da queda, essa subordinação, ao meu ver, era uma subordinação com muita liberdade, que fazia com que permitisse a mulher chegar lá e dar o fruto proibido para o homem ele comer. Então, subordinação antes do pecado, eu não consigo ver, pelo menos dessa forma, que é na Bíblia toda, não. Isso é consequência do pecado. E aí, conforme Deus coloca o castigo, que a mulher vai ter a vontade dela subordinada ao do marido, o que acontece? Existe o pecado ainda em cima disso, que o homem agora vai governar a sua mulher e ainda com pecado, né? Então, a mulher, ela passa a ser a última dos últimos. Então, a gente vê durante a Bíblia toda que a mulher, ela não tem direito a recitar, a aprender a lei. Ela não pode ter um professor da Bíblia. Ela só pode aprender se o marido ensinar. Na igreja, ela pode frequentar alguns cultos, mas na sinagoga, mas sempre em lugar separado do homem. A mulher não pode conversar, o homem não pode conversar com uma mulher em público. Tinha uma vertente judaica que orava todos os dias agradecendo a Deus por não ser uma mulher, um cachorro, um gentil. Isso é conhecido. Então, a mulher era vista como res, como coisa. Ela não era de forma alguma não estava de forma alguma da maneira de subordinada segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Mas o caos. O casamento é tipo uma compra, né? O marido tá tipo comprando a mulher. Exato. E ela meio que pertence. Uma compra, isso aí. Ele podia repudiar a mulher por qualquer motivo, se ela queimasse o arroz. Então a mulher não tinha valor nenhum. Ele podia, ela não podia. Outra coisa, a questão da diferença, que a mulher é feita com uma função, o homem é feito com uma outra função. Biologicamente, eles são diferentes, isso é óbvio, é notório. A mulher amamenta e a mulher tem hormônio. Mas uma mulher que amamenta e tem hormônios diferentes do homem, não está impedida de pastorear, de cuidar de vidas, de ensinar e nem nada disso. Certo. Mas então tu poderia me responder por que Deus não deu à mulher a ordem ou não autorizou a mulher a cuidar da sua família? Por que ele autorizaria ela a cuidar de um grupo de famílias que é uma igreja? Sim, vamos lá. Vamos só na sequência aqui, que faltou a parte das lideranças no Antigo Testamento não terem mulher. Primeiro, os sacerdotes, né? Usar o sacerdócio arâmico para fazer um paradigma com o pastorado do Novo Testamento é muito perigoso. Porque o sacerdócio arâmico, ele aponta para Cristo e não para o pastor da igreja. O sacerdócio arâmico, ele aponta para Jesus Cristo, que Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote, Jesus é o sacerdote supremo, e em Jesus o sacerdócio arâmico está extinto. Depois de Jesus, o que vai acontecer com o sacerdócio? Pedro vai falar que todo crente, homem e mulher, são sacerdócio real. Então, usar o sacerdócio real como paradigma para o pastorado no Novo Testamento é completamente perigoso, porque o sacerdócio é um tipo, aponta para Jesus Cristo e não para o pastor. Segundo, se a gente vai usar isso como paradigma, o sacerdote, a gente tem que fazer o uso de paradigma de forma correta e honesta. Por exemplo, para um homem ser sacerdote no Antigo Testamento, ele não tinha que ter só o sexo masculino. Ele tinha que ser da tribo de Levi. Ele tinha que ter pelo menos 30 anos. Ele não podia ter defeito nenhum no corpo, nem cego, nem nada disso no corpo. E mais um monte lá de requisitos. Então, você escolher um requisito para o sacerdócio arâmico e usar como paradigma para o pastorado no Novo Testamento é fazer manobra hermenêutica. Então, me dá uma base no Novo Testamento. Do quê? Do Ministério Pastoral Feminino. Não, então, vamos lá. A gente está falando da liderança no Antigo Testamento. Comecei pelos sacerdotes, agora vamos para os profetas, que foi eu estou lembrando aqui de tudo que a irmã falou. Então, do sacerdote, a gente não pode usar isso como paradigma para um pastorado no Novo Testamento, porque o sacerdote aponta para Jesus Cristo. Boa, gostei. Se a gente fosse usar como paradigma, a gente tem que ser honesto e usar todos os requisitos e não apenas um. Os profetas... O pastor César Cavalcante ali foi até jogar um Call of Duty, foi até jogar ali um GTA. Quanto essas mulheres vai ficar falando ali? Eram autoridade religiosa no Antigo Testamento. Os profetas não eram só alguém que servia. Profeta no Antigo Testamento era boca de Deus. Eles ordenavam os reis, eles traziam... Boca de Deus, né? Esse boca de caçapa que tem aí não, irmão.
Fica falando um monte de coisa aí, que Deus mandou dizer que agora nesse momento, eis que eu vejo caindo uma chave, e essa casa, esse carro. Pô, peraí, antigamente era a boca de Deus na terra, irmão. Traziam a mensagem de Deus, eles explicavam as escrituras, e a gente vê como profeta no Antigo Testamento a Hulda, a gente vê a Débora, a gente vê Miriam, a gente vê Ana, a gente vê um monte de profetisa, ou seja, líder religioso no Antigo Testamento. Quer ver o máximo, né? A Hulda, que era uma profetisa, que profetizou no tempo do reinado do rei Josias. Rei Josias encontraram a Bíblia no templo, que estava lá perdida há muito tempo, né? O sumo sacerdote, se eu não me engano é Elquias o nome dele, o sumo sacerdote chega pro rei encontrar a Bíblia e tal. O que fazer? Eles não conheciam. O rei Josias manda aí até a profetisa Hulda, um rei, mandando um sumo sacerdote, autoridade do país, autoridade religiosa, vai até a profetisa Hulda para ela passar a orientação da gente do que fazer. Chega lá, a profetisa Hulda, ela diz o que fazer com as escrituras, ela diz o que Deus mandou falar, ela explica a Bíblia, ela prega, né? Então, claramente, ela é uma autoridade religiosa no Antigo Testamento. E ela profetiza o que ia acontecer, inclusive suspender um cativeiro durante o tempo de vida do profeta. Então, assim, o homem, ele é a maioria na liderança religiosa no Antigo Testamento? Ela é maioria, mas ele não é exclusividade. Okay. Existem mulheres líderes no Antigo Testamento. Missionária Ruth. Então, a forma como Deus levantou Débora é diferente da forma como ele levantou os outros juízes, né? Isso aí tá bem explícito aqui. Quando ela fala, ficaram desertas as aldeias de Israel e eu me levantei como profetisa. Mas se você for analisar todos os outros juízes, todos os outros profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus com tempo de início, tempo de fim do seu ministério, para que eles viessem a profetizar, a julgar, enfim. A forma como Deus a levantou foi uma forma pontual. A questão de Hulda, ela era uma mulher respeitada até mesmo pela sua idade, mas assim, são exceções, não são casos de regra. Uma outra coisa, aqui eu não falei em momento algum sobre o termo subordinada. O Senhor criou a mulher não para ser subordinada, mas para ser auxiliadora. O termo ali, né, no hebraico é Ezer, né, que aponta também para o Senhor como o nosso auxiliador. Esse termo patriarcado também é um termo bastante perigoso, né, porque se a gente for olhar a Bíblia com base na a cultura pagã, ela autorizava, ela liberava sacerdotisas, no Antigo e no Novo Testamento também. Só que Deus, por querer que o seu povo fosse diferente, ele estabeleceu que o seu povo que no meio do povo não tivesse mulheres liderando. Uma outra coisa, essa questão ali do homem não poder ter nenhum defeito, ali era um grupo saindo dentro de outro grupo, tinha que ser homem, necessariamente homem. Por exemplo, a questão do sacerdote, sempre você vai olhar de Gênesis e Apocalipse sendo homem. Paulo não ungiu pastoras, não há pastoras durante toda a história da igreja, exceto no montanismo, que foi o primeiro movimento neopentecostal que aconteceu. Na Idade Média, se você olhar, as mulheres de influência eram mulheres que cuidavam dos enfermos, eram mulheres que tinham visões, que evangelizavam, mas que nunca quiseram usurpar. Eu vejo hoje as mulheres que brigam tanto por esse título de pastora, elas querendo... E por sinal, algumas, não todas, fazendo M pra caramba, tá? Não todas, claro, existem umas pastoras, mulheres aí, existe, fazer o quê? Existe, é o nome que se dá, pastora. E elas fazem um ótimo trabalho, mas tem muitas aí, querido, rachando a cara. Eu vejo elas caindo no engano da serpente, né? Que diz, será se Deus disse mesmo isso? É o que mais usam. Será se realmente foi isso? Será se esse termo aqui no grego, no hebraico quer dizer isso? Então, assim, nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor. Eu defendo a visão complementarista. Nos Estados Unidos tem um complementarismo estreito e o amplo, e eu sou complementarista na visão, assim, que a mulher, ela é subordinada ao marido na questão ministerial, ela é uma mulher, é uma auxiliadora, mas ela também pode pregar. Eu sou missionária. Missionário, como eu te falei, não é um cargo de autoridade. Não tem termo missionário na Bíblia, mas o missionário é aquele que executa uma missão. Qual é a missão? É pregar a palavra do Senhor sem estar exercendo autoridade. Pastor não é serviço. O termo ali para pastor, desde o início, quando o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, lidera o meu rebanho. Ali é um serviço, mas é um serviço de autoridade. E a mulher não tem essa função
função de autoridade sobre o marido e muito menos sobre um grupo de pessoas, né? Se Deus não me deu autoridade para liderar a minha casa, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica. O que é edificar? É construir sobre um fundamento. Qual é o fundamento? Fundamento da autoridade do esposo. Vamos lá. Ok, vamos lá, pastora Camila. Primeiro ponto com relação a Débora e Hulda serem exceções. Uma pergunta, a irmã reconhece que a Débora e a Hulda, nem mencionou as outras, vamos deixar só nessas duas aqui que são bem fortes na história. A irmã reconhece que elas foram exceções, é isso? Sim. Então No Antigo Testamento, Deus pode sim. abrir exceções? Sim, mas... Quantas? Várias, mas eu te falo uma coisa, no nosso tempo, por exemplo, o que as mulheres usam para justificar o ministério pastoral feminino? Porque os homens não estão fazendo, e nisso... Não, esquece o que os outros falam, eu não tô falando isso. Não, tudo bem, mas o que hoje é justificado para o ministério pastoral feminino são experiências, não porque Deus me disse, não porque Deus me direcionou para isso, não, nem queria, foi Deus que me levou. Isso aí não tem, isso aí não ultrapassa o valor das escrituras. Eu não tô aqui representando, mulheres. Começou a pegar fogo, começou, hein? E o pastor tá ali, ó, olhando Face, jogando um top raise. Que se intitulam, que se denominam, que não têm compromisso com as escrituras, que não têm compromisso com Deus, mulheres insubmissas aos seus maridos, mulheres que não governam bem sua casa. Eu não tô aqui representando mulheres que ficam aí pregando misticismo, soprando no ouvido dos outros na igreja, que fica fazendo regressão de vidas passadas para poder ensinar a maldição hereditária e manipular. Não tô representando essas mulheres e concordo que existe uma coisa que degringolou no meio feminino na igreja. Mas eu tô aqui representando mulheres comprometidas com a palavra, comprometidas com o evangelho, comprometidas com Jesus, que levam a sério sua família, que respeitam seus maridos, que amam seus filhos e que zelam pelas escrituras de Deus. E tudo que eu vou falar aqui é pautado nas escrituras, não no que eu acho, nem no que falam por aí. Então, vamos lá. A irmã disse que Débora e Hulda, elas foram exceções. Então, Deus pode abrir exceção. Quantas ele quiser. Quantas ele quiser. Então tá respondido. Mas por quê? Para o nosso tempo teria que ser assim, sendo que... Só no passado ele pode abrir exceção? Não, mas olha, isso não é a regra, isso não é uma doutrina. Então por que nos nossos dias hoje a mulher deveria usar as exceções para dizer isso é uma regra? Porque o que eu mais vejo é a igreja, é como diz alguém por aí, uns botecos de aleluia aberto na esquina, dizendo assim, eu tô aqui porque Deus me colocou. Mas eu não acho que as mulheres pregam regra, não. Eu acho que as mulheres apanham pra caramba. Toda vez que tem pesquisa aqui, dá 20% contra 80% que não concorda com o pastoral feminino. Eu não acho que elas são regra, não. Eu acho que elas são exceções e apanham muito por isso. Não, mas as que justificam e as que elas vão por essa vereda de abrir seus próprios ministérios, que é o que mais acontece. Porque são poucas as mulheres hoje que são pastoras subordinadas a uma igreja séria. Porque quando é subordinada a uma igreja séria, elas são consagradas, elas estudam para estar naquela posição, elas não são pessoas que se deixam levar só pelo misticismo. Então, caberia uma exceção para uma mulher que... Você entenderia que poderia ser uma exceção? Deus levantar uma mulher como pastora hoje e que leva a sério as coisas de Deus? Não, porque tem homens preparados. Então, e no Antigo Testamento não tinha? Deus teve que abrir uma exceção porque Deus não conseguiu achar um capaz. Não foi justamente por isso. É porque Deus, no tempo de Débora, Deus levantou ela, como eu te falei, como uma exceção, porque a forma como Deus a levantou foi diferente dos demais juízes. A questão da profetisa Hulda, profetiza não é exercício de autoridade. Não. O que Débora fazia, não, autoridade de igreja, autoridade sobre pessoas. De igreja que não existia no Antigo Testamento. O profeta, ele transmite um recado de Deus e acabou a história. Ele não está exercendo autoridade sobre alguém. O profeta ungia um rei, o profeta explicava a escritura, o profeta era a boca de Deus, tinha rei que temia e mandava matar o profeta, tamanho medo que tinha dele, ele não era uma autoridade. Então me mostra Débora fazendo uma dessas funções que tu falaste, que o profeta fazia. Não, mas a Débora, ela era profetisa, a Bíblia fala que ele profetiza, e ela conduziu o Baraque, o comandante oficial do exército, para uma guerra. Mas ela o corrigiu, ela disse que por mão de uma mulher, foi o que ela disse? Por mão de uma mulher tu vai ganhar, porque não era normal, não era algo que era regra, era uma exceção. Era uma exceção ali no caso. Esse é um argumento de que o Baraque era um banana, por isso que Deus levantou a Débora para mostrar a situação espiritual de Israel. Isso não é verdade. O autor de Hebreus elogia Baraque como um homem de grande fé. Débora, no cântico de Débora, elogia Baraque. Samuel menciona Baraque. Quando Baraque diz eu só vou se você for, ele está dizendo, ele está reconhecendo Deus na vida dele, uma autoridade espiritual sobre a vida dele. Como Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Baraque está reconhecendo na Débora a presença e essa autoridade de Deus como uma profetisa. Ele não está sendo um banana dizendo... tanto é que ela louva o nome dele, tanto é que ele é reconhecido em Hebreus como alguém de fé. Ele, não ela. Ele! Então ele não é um homem banana, não foi por isso que Deus levantou ela, porque ele foi reconhecido como um homem de fé. Olha que interessante. Pois é. Olha que contraditório. Mas foi ele. Então, mas o fato deles... vamos lá, no caso de Baraque e Débora,
que a Débora é uma juíza, né? Inclusive, não é apenas uma profetisa. Ela é uma profetisa, é verdade. Ela era uma líder mas política ela também era espiritual. Ela também é uma juíza, né? Ela julgava controvérsias. Ela decidia, por exemplo, uma guerra, por exemplo, e tal. Mas vamos lá. Nesse caso, é tratado... Vou terminar aqui a gravação agora. Bom, família, esse daí é um debate aí que vai embora. E tem mais quase 2 horas de debate aí. Eu vou deixar fixado aqui na descrição para você acompanhar esse debate na íntegra. E vou deixar também no primeiro comentário fixado. Valeu? Família, eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e até o próximo vídeo.